Olá, esse é o grupo formado por Emily Borges, Emanuel Silva, Helena Tavares, Isabela Carvalho, Iris Sayuri, Kelvin Gabriel, Nicole Salomão, Raina Araújo, Juan César, Samuel Sérgio, Hudson Barbosa, e vamos falar um pouquinho sobre a reforma agrária e os conflitos no campo. Para começar, vamos ver um pouquinho o que é a reforma agrária. A reforma agrária é um tipo de reforma de base, ou seja, é uma reestruturação ou mudança que afeta diretamente as bases de uma sociedade. A palavra reforma remete a melhoria ou mudança, enquanto o termo agrária designa a estrutura de organização das terras de um Estado nacional. A partir disso, a gente pode definir que reforma agrária é o termo que utilizamos para designar a redistribuição fundiária justa em um Estado. Normalmente ocorre quando há uma concentração de terra nas mãos de uma ou poucas pessoas, formando assim o que a gente chama de latifúndios, que são grandes propriedades de terra e que, por sua grande extensão, não são devidamente e completamente exploradas. E isso faz com que a terra não tenha o seu devido valor social cumprido e acaba acarretando a desigualdade social a servir apenas como fonte de enriquecimento. Então, a reforma agrária visa justamente, em sua essência, a uma distribuição fundiária mais justa que contemple os agricultores menores e menos poderosos, mas que, em geral, praticam a agricultura e a pecuária familiar. Meu nome é Raina e eu vou falar sobre os dois pontos principais da reforma agrária. São eles o fator social e o econômico. O fator social está relacionado ao fato de que há milhares de famílias que precisam de um pedaço de terra para cultivar seu alimento, o que também, de certa forma, torna-se seu emprego, que, querendo ou não, se entrelaça com o fator econômico. Ela beneficia os pequenos agricultores e favorece o reconhecimento da sua terra. Já o fator econômico, ela é importante por gerar renda para uma grande quantidade de famílias que passam a desenvolver suas atividades e produções no campo para o abastecimento interno, forçando a diminuição dos preços, que recentemente foram inflacionados diante da crise mundial de alimentos. Quando começou no Brasil? Em 4 de novembro de 1966, foi lançado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária do Brasil, porém nunca foi colocado em prática. Já em 1970, foi criado o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio do Decreto número 1110, que teve a responsabilidade de cuidar das questões fundiárias do país. Inicialmente, o INCRA visava a colonização de terras da região norte, que até pouco então habitadas, mas o projeto não foi para frente. Somente em 1984 a reforma agrária voltou a ser debatida. A Constituição de 1988 estabeleceu o direito à União de desapropriar terras particulares para fins de reforma agrária. Foi criado então o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e Reforma Agrária, o MIRAD, que mais uma vez o assunto foi deixado de lado e voltou a ser discutido em 1996. 4 anos depois foi desenvolvido um novo órgão, o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que incorporou o INCRA. Contexto histórico da reforma agrária. Por volta de 1530, a questão fundiária no Brasil passou a ser vista com mais atenção pela coroa portuguesa, principalmente pela necessidade de expansão territorial decorrente do receio de mais invasões estrangeiras. Foram criadas então as capitanias hereditárias, que consistiam na distribuição de terra para quem tivesse condições de produzir. Como contrapartida, seria necessário pagar à coroa portuguesa 1/6 do que fosse produzido. Esse processo ele durou até a independência do Brasil, quando a lei do mais forte passou a predominar, o que também provocou ondas de violência devido à concentração das terras entre os grandes fazendeiros. O primeiro Código de Terras do Brasil, considerado o primeiro plano de reforma agrária do país, ele foi instituído em 1850 e a partir dele foi criada a Lei de Terras, quando a terra passou a ser um importante gerador de lucro para a economia. Dessa forma, era urgente a necessidade de reorganização da estrutura fundiária. Ainda assim, os latifundiários eles permaneceram concentrados nas mãos do governo e daqueles que detinham grande influência política, que eram chamados os coronéis latifundiários. A distribuição de propriedades rurais começou a ser debatida em sociedade a partir da década de 1950, a partir do desenvolvimento industrial, aumento da urbanização, quando o país ele deixou de ser apenas agrícola. Eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da reforma agrária e vou colocar como prós e contra.
Primeiro apresentando os fatores que são a favor que são benefícios da reforma agrária, é a divisão de terras concentradas, ou seja, tem muitas pessoas com a concentração muito grande de terra na mão dela, e às vezes essas terras não são usadas. Então, isso é bom a divisão dessas terras, porque isso ia acabar com a desigualdade, que já é outro ponto, a desigualdade social, e ia criar uma consciência do valor da terra, porque se a terra ela estiver parada, as pessoas podem produzir em cima dela. Já em relação aos contras, acontece que vai haver se essa reforma ela for mal gerenciada, vai acabar perpetuando o que já está acontecendo, que é essa concentração das terras na mão das pessoas, de grandes proprietários. Já outro fator contra é a desapropriação das terras, que causariam a insegurança entre os proprietários. Então isso ia acabar fazendo com que as pessoas parassem mais de produzir, teriam um menor investimento na produção das terras. Agora no slide 7, vou falar um pouco sobre os impactos da reforma agrária no Brasil atualmente. A reforma agrária, ela gerou efeitos positivos na esfera municipal brasileira, né? Como a diversificação da produção agrícola, a ampliação do mercado de trabalho e o fortalecimento político dos beneficiários, cujas demandas por infraestrutura física e social não podem ser desconsideradas. E além disso, as famílias elas passam a ter acesso a outros tipos de benefícios quando recebem uma parcela da terra, com créditos para a construção de casas e plantio, gerando os efeitos multiplicadores sobre o restante da economia. Agora eu vou falar um pouco sobre os conflitos no campo. Os conflitos no campo, como já diz o nome, são confrontos, revoltas, revoluções, conflitos de interesses que ocorrem nas regiões rurais, né, na zona rural e nos campos, ou por conta de algum motivo da zona rural dentro de um país. Aqui no Brasil, os conflitos no campo, eles ocorrem principalmente na região norte, e isso acontece porque o principal motivo de todos esses conflitos aqui no Brasil é a concentração de terras, né? A questão da concentração de terras que é muito presente aqui no nosso país, e por isso, lá na região norte tem muita concentração de terras, tem muita expansão da indústria extrativa, então é isso que leva. E isso causa, né, aqui no Brasil, os conflitos do campo, eles já originaram diversos movimentos sociais, e até hoje ainda, né, originam movimentos sociais, e a maioria desses movimentos sociais buscam a reforma agrária. Então aqui no Brasil, hoje em dia, há uma luta muito grande pela reforma agrária. Então, seguindo os conflitos no campo, vamos falar sobre o que influenciou e também o que esses conflitos influenciam. Pegando toda a nossa história, podemos perceber, né, desde lá da capitania hereditária, depois da independência do Brasil, que até os dias de hoje há o acúmulo de terras na mão de poucos, onde a maior parte das terras no Brasil estão nas mãos de algum. Isso faz com que a maioria do trabalhador, morador rural, se submeta ao trabalho em favor destes mandatários, que são quem tem os latifúndios, né, os latifundiários, a fim de poder prover sustento às suas próprias famílias, sendo que eles poderiam ter também suas próprias terras, a fim de daquela cultivo familiar para seu próprio sustento, ou pequeno comércio. E esse é um dos grandes conflitos, uma das grandes causas, porque o trabalhador muitas vezes não tem, né, ele trabalha na terra do patrão, não tem onde morar, onde cair morto, onde plantar, não tem como sustentar sua família direito, já que não ganha o suficiente ou algo do tipo assim. E ainda tem a questão de muitas dessas terras não são totalmente utilizadas ou totalmente cultivadas, né? Então tem um grande acúmulo de terra e pequena porcentagem dessa terra são utilizadas, o que gera um grande desequilíbrio social, econômico, enfim, o dinheiro indo para a mão dos poucos novamente. E aí tem um segundo ponto, né? Esse foi o primeiro do que é o grande fator dos conflitos no campo. O segundo ponto que está muito ligado a esse é a questão das faltas de leis políticas, né, governamentais que venham regularizar e redistribuir, né, promover, digamos assim, que o trabalhador receba justamente, e isso, né, juntando a indignação do trabalhador, todo o que ele passa no dia a dia, ele decide tomar com suas próprias mãos, ele decide enfrentar
a fim de querer mesmo justiça por aquilo que lhe falta. É o que gera muita violência, muita morte, desemprego, fome, enfim. Esses conflitos são basicamente apoiados por movimentos sociais, né? O MST, o MTST, que vem ali ajudando a classe trabalhadora, a classe de baixa renda, a conquistar aquilo que é seu. Porém, esses conflitos influenciam de uma forma negativa, porque muitas vezes pessoas vão, digamos assim, se juntam a esses movimentos, buscando aquelas promessas, suas terras, as pessoas que estão ali perto do âmbito urbano e vão para essa luta também, e ali criam aqueles bolsões de pobreza, bolsões onde as pessoas a gente vê ao longo do país pelas estradas, morando nas ruas, nas ruas não, nas cabanas, ali invadem terras e sobrevivem malmente nesses processos e acabam sendo despachadas pela justiça falha. Então, esses são alguns pontos, né, que influenciam, que causam esses conflitos no campo, onde tem muita morte e que, infelizmente, segundo alguns dados governamentais de censo, tem crescido a taxa de morte por conta desses combates. Vou falar um pouco sobre os conflitos no campo que aconteceram durante a reforma agrária. Mais ou menos assim, no início dos anos 50, os conflitos no campo pela posse de terra, ela se acentuam assim, com a expansão das grandes propriedades e com a expulsão dos colonos e dos pequenos agricultores das terras, né? Então, a parte da população rural, né, do campo, ela meio que começa seu êxodo, né, sua saída, para as grandes cidades do país. E parte dos que ficam no campo, eles se mobilizam, né? Os focos da resistência pacífica ou armada, né, elas irrompem em regiões do Paraná, de Goiás e principalmente do Nordeste. A primeira Liga Camponesa, né, embrião dos movimentos sociais do campo, ela nasce em 1955, no distrito da Galileia, em Vitória de Santo Antão, do interior de Pernambuco. Ali, 140 arretandários, eles formam a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco. E ameaçados de expulsão da terra, eles convidam, né, para defender o advogado Francisco Julião, que se tornaria um dos principais líderes desse movimento, né? E nas eleições de 1962, o Francisco Julião ele se elegeria deputado federal pela coligação PSB-PST de Pernambuco, né? As disputas políticas e jurídicas dos galileus elas duram 4 anos, quando uma sentença judicial entrega a terra, né, para eles. E com a vitória dos galileus, as ligas se expandem no início da década de 60. E surge na Paraíba a mais forte liga do país, né? A do Sapé, com 10 mil filiados. Eu vou citar agora alguns dos locais que ocorrem mais conflitos, que dentre eles, né, a gente tem o Amazonas, a Roraima, o Mato Grosso, o Pará e outros vários que ocorrem com bastante frequência e os números são bem grandes. E a maioria dos motivos, geralmente os maiores motivos que ocorrem é pela falta de água, o acesso à água, né, a água potável. A iminência, a falta disso pode do local onde estão ocupados acabar e eles correrem atrás. E a maioria do pessoal afetado por isso, geralmente são os indígenas, que eles acabam sofrendo muito por conta disso, já que eles têm suas áreas lá que o pessoal invade. Ainda mais nesse tempo agora que ocorreu uma grande perda de várias partes indígenas, que foram, acho que uns 60% foram abandonados pelo FUNAI, por conta dos incêndios que estavam rolando e queimou grande parte das áreas dos indígenas. Isso prejudicou muito, porque aí alguns dos problemas, né? Isso vai acontecendo. É disso, né? Porque também teve grande parte que foi influenciada pelos mineradores internacionais, já que mesmo com os problemas das barragens que já teve, rompimento de barragem e tal, ainda é permitida a mineração e talvez até projetos de construção sobre isso. Isso impacta muito nos conflitos do campo, já que
a mineração dessas áreas e todo o processo que dá entre a retirada de pessoas, a invasão, etc. e tudo mais, acaba sendo um grande impacto para esses conflitos.